Boa tarde, família. Mais um vídeo para o canal. Espero que vocês gostem, curta e comente e deixe seu like, que eu não apareci antes. Eu peguei uma virose essa semana e estou bem arriada mesmo. Mas estou tomando remédio, estou melhorando, graças a Deus. Espero que vocês gostem, meus amores. Obrigado.